Olá, amigo prevencionista. Vamos iniciar aqui a nossa aula sobre o valor das vibrações nos manuais das ferramentas. Bom, essa aula ela também contém a introdução da NR9 e do seu anexo 1, que fala sobre as vibrações. Então, nós não vamos tratar aqui somente sobre os manuais das ferramentas e o valor da vibração que agora é exigido nesse documento, na qual os fabricantes devem disponibilizar. Vamos também introduzir o anexo 1 da NR9. Bom, vamos começar trabalhando esse tema. Então, anexo 1 da NR9, vibrações, nós temos aqui o objetivo desse anexo, que é estabelecer os requisitos para avaliação da exposição ocupacional às vibrações de mãos e braços, VMB, e as vibrações de corpo inteiro, VCI, quando identificadas no Programa de Gerenciamento de Riscos no PGR, previstos na NR1, e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção. Então, nos anexos da NR9, nós teremos todos os requisitos para avaliar esses agentes, né? E nós temos aqui no anexo 1 o anexo das vibrações. Então, quando esse agente é identificado no momento ali da elaboração do seu inventário de riscos no PGR, nós devemos observar o anexo 1 da NR9. Então, num trabalho técnico, como na elaboração do PGR, é essencial, na verdade, é mandatório utilizar o anexo 1 da NR9. Vejam que fazer as avaliações quantitativas, né, não é o primeiro passo quando se identifica o agente de risco das vibrações. Nós temos aqui um roteiro no anexo 1 da NR9 que traz, por exemplo, as avaliações qualitativas que antecedem a avaliação quantitativa. Inclusive, o valor das vibrações dos manuais das ferramentas é algo que é trazido aqui no anexo 1 e que traz um grande ganho, um grande benefício também, tá? Campo de aplicação. Então, as disposições estabelecidas nesse anexo se aplicam onde houver exposição ocupacional às vibrações de mãos e braços e vibrações de corpo inteiro. Então, esses dispositivos se aplicam a qualquer ambiente de trabalho onde haja uma exposição à vibração. Por exemplo, se você tiver trabalhador operando martelete, britadeira, polidoras, todos esses trabalhadores devem ter uma avaliação de vibração conforme o anexo 1 da NR9. Eu falei só de operadores que têm ferramentas que trazem vibração de mãos e braços, mas para corpo inteiro também, né? Então, motoristas de ônibus, motoristas de caminhões, né, que estão sujeitos às vibrações de corpo inteiro, eles também devem ter avaliação da vibração realizada conforme o anexo 1. Vamos para as disposições gerais. Então, as organizações devem adotar medidas de prevenção e controle da exposição às vibrações mecânicas que possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores, eliminando o risco ou onde comprovadamente não houver tecnologia disponível, reduzindo aos menores níveis possíveis. Então, nós temos nas disposições gerais, pessoal, a obrigatoriedade da empresa em adotar medidas preventivas e controlar as exposições às vibrações, né? Um exemplo claro são os operadores com ferramentas manuais, como furadeiras e lixadeiras, que vão emitir vibração. Então, para garantir a segurança desses trabalhadores, a vibração emitida ela precisa ser informada na especificação técnica da ferramenta, né, que eu vou falar um pouco mais sobre isso já já, e então você vai conseguir avaliar se essa vibração ultrapassou o nível de ação ou algum outro limite, como o limite de tolerância, e essa vibração está num nível mais crítico. E a partir disso você vai precisar fazer uma avaliação mais detalhada, né, para propor medidas de controle, como reduzir o tempo de uso dessa ferramenta, alterar a posição, a postura que o trabalhador aplica na utilização da ferramenta, ou substituí-la. Enfim, existem várias formas ali de buscar a diminuição, a mitigação desse risco para um menor nível possível, ou até mesmo a eliminação, porque muitos trabalhos eles podem serem substituídos, né? É, Seguindo, pessoal, então no processo de eliminação ou redução dos riscos relacionados à exposição às vibrações mecânicas, devem ser considerados, entre outros fatores, os esforços físicos e aspectos posturais. Então, esse item é importante, como vocês podem ver na imagem. O trabalhador está utilizando ali aparentemente uma parafusadeira que está emitindo
vibrações. E a postura que ele está adotando, o esforço físico que ele pode estar realizando ali, para conseguir, né, vencer a resistência dessa parede, dessa placa, né, durante essa atividade, isso interfere na vibração em si. Então a maneira como o trabalhador interage com o equipamento ou com a máquina que emite vibração é relevante, né. Por exemplo, movimentos repetitivos e o manuseio de ferramentas vibratórias, podem exigir grande esforço do trabalhador. Por exemplo, usando marteletes pneumáticos. Então o trabalhador exerce uma força para segurar o equipamento que já é pesado numa posição ali vertical. Então ele está aplicando força nas manoplas para manter o equipamento na posição. E além disso, tem as vibrações. Então, o esforço somado desse trabalhador, por exemplo, segurando lá o martelete, somado à exposição à vibração, isso vai intensificar a fadiga muscular, né? Vai causar, pode causar o surgimento das doenças ou o agravamento dessas lesões. Então, é importante ter atenção com relação a isso. O esforço físico aplicado pode sim agravar, intensificar a fadiga que o trabalhador está ali tendo, sentindo durante a realização da atividade. Item 3.2. A organização deve comprovar, no âmbito das ações de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas, a adoção de medidas que visem o controle e a redução da exposição à vibração. Muito bem. Se nós tivermos, por exemplo, uma furadeira na empresa, né, na área de manutenção. E essa furadeira foi utilizada, por exemplo, com broca para concreto, né, foi utilizada ali numa condição extrema. Então há um desgaste desse equipamento e ele precisa ser visto, né, a manutenção precisa ser realizada. Então esse é um ponto importante na norma. A norma destaca, né, que as empresas devem comprovar que estão realizando a manutenção preventiva e corretiva das suas ferramentas e também das máquinas. Um outro exemplo, uma empilhadeira. Então, se você tem uma empilhadeira que tem ali, por exemplo, um pneu em boas condições, né? Se a empilhadeira ela tem, por exemplo, um assento com um sistema ali de amortecimento para as vibrações e é feita a manutenção nesses dispositivos e no equipamento também. Obviamente, você vai ter uma atenuação do valor da vibração. Outro exemplo, em caminhões, em ônibus, né, que não recebe manutenção adequada, pode gerar um aumento da vibração, gerar uma vibração excessiva que vai afetar a saúde do motorista, né? Então, esse item de manutenção é extremamente importante. E aqui diz que as empresas devem comprovar a adoção de medidas que vão manter a vibração dos equipamentos, né, naquela condição original, né, ou vão promover melhorias, né, no valor da vibração que é sentido pelo trabalhador. Vale a pena comentar aqui, pessoal, que algumas medidas podem ser, por exemplo, alteração da manopla da ferramenta que é utilizada, né? Se você coloca um material que absorve a vibração, você vai diminuir a vibração que é passada ali para as mãos, por exemplo, do trabalhador. Para o operador de empilhadeira, que trabalha às vezes operando uma máquina com assento rígido, se você altera o assento da empilhadeira, obviamente ele vai ter ali uma vibração, vai sentir uma vibração menor. Então, tudo isso, pessoal, são medidas de manutenção preventiva ou corretiva que você pode adotar nos equipamentos para reduzir o valor das vibrações. Próximo item, que leva ao tema da aula de hoje. As ferramentas manuais vibratórias que produzam acelerações superiores a 2,5 metros por segundo ao quadrado nas mãos dos operadores, então aqui a gente está falando de vibrações de mãos e braços, deve informar junto às suas especificações técnicas a vibração emitida por elas mesmas, indicando norma de ensaio e tudo mais. Então olha que item interessante, pessoal. Todos os fabricantes devem disponibilizar essa informação. E por que 2,5 metros por segundo? Esse é o valor definido com base em estudos que correlacionam a aceleração da vibração com os efeitos adversos à saúde. E esse é o valor, pessoal, que nós temos como nível de ação. Então, o limite para as vibrações de mãos e braços é de 5 metros por segundo ao quadrado. 2,5 é o nível de ação, e a partir desse momento, desse ponto da ultrapassagem do nível de ação,
é que a gente vai iniciar a adoção de medidas de prevenção, como avaliação mais detalhada, um controle, às vezes administrativo, com revezamento, diminuição do tempo de trabalho, treinamento para as pessoas e alteração na própria ferramenta, alguma adaptação para diminuir a vibração. Então, esse valor de 2,5 é o nível de ação, por isso que ele é importante, ele é colocado aqui na norma. Então, o que, que a norma está dizendo? Ultrapassou mais de 2,5, isso deve estar no manual. Dá uma olhada, pessoal, na imagem que eu coloquei para vocês. Eu peguei na internet, então estou divulgando aqui a marca, acho que não tem problema. É uma parafusadeira, uma furadeira de impacto. Então, quando você abre o manual, né, você pode ir lá dar uma pesquisa no PDF, dar um Ctrl F ali, pesquisar por vibração, ou procurar no manual mesmo, né? E você vai encontrar o valor da vibração. Por exemplo, essa furadeira, parafusadeira de impacto, ela tem um valor de vibração de 12,5 metros por segundo ao quadrado perfurando concreto e perfurando metal de 2,5 ou menos. E tem um desvio aqui de 1,5. Né? Então, não necessariamente é 2,5, claro, depende do metal, né? Depende também da massa do trabalhador, quanto de esforço ele está fazendo, a posição que está, né? Se ele está furando embaixo, ele está exercendo, jogando o peso do corpo dele, é uma vibração. Está furando para cima é um valor também, né? Está furando na horizontal é outro. Então existe um desvio aqui. Mas considerando numa condição de trabalho normal, né? Então, eles colocam isso esse valor de acordo com o ensaio nessa norma. Então, nós temos uma boa referência já para fazer uma avaliação da vibração emitida por esse equipamento. Então, se você usa, por exemplo, para perfurar concreto, o valor, em média, aqui vai ser de 12,5, podendo ser 14,5 ou 10,5. Está acima do limite de tolerância. Então você precisa adotar algumas medidas, né, como medida administrativa, né, redução do tempo de exposição, alteração muitas vezes ali da forma que ele realiza o trabalho. É relevante a vibração gerada por essa ferramenta. Por isso essa informação é importante. Inclusive eu peço que vocês façam essa pesquisa. Peguem equipamentos dentro da casa de vocês aí, né, que emitem vibração de mãos e braços, uma furadeira que você deve ter aí, uma parafusadeira, né, um mixer na cozinha, né, enfim, pega equipamentos que você tem em casa e procura no manual o valor da vibração, tá? Isso é interessante, né, de ser feito para você encontrando esses valores. E é claro, a gente vai evoluindo aqui no nosso estudo e vocês vão conseguir, né, entender o que fazer a partir da obtenção desse valor, tá bom? Pessoal, nós finalizamos aqui a nossa aula, agradeço a todos pela atenção. Se ficou alguma dúvida, envie essa dúvida para o professor. Muito obrigado, até a próxima aula.